Você já parou para pensar sobre a influência do preço do petróleo nas economias globais, nos governos globais? Você já parou para pensar que talvez o preço de venda do petróleo derrube governos? Pode ter acontecido no Brasil, pode ter acontecido em Angola e em vários outros países. Você já parou para pensar que, na verdade, o preço do petróleo ele é determinado por um cartel chamado OPEP, e a depender do que esse cartel tenha em mente, se eles brigarem um com o outro, por exemplo, esse preço vai variar fortemente, causando crises econômicas globais. Sobre esse tema, nós vamos falar aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas e compartilhe nossos vídeos para que a gente possa levar a reflexão a toda a sociedade. Nesse caso aqui dessa série, pessoal, inclusive, interessa também a todos os países produtores de petróleo, Venezuela, Angola e vários outros países que produzem petróleo. Então, não é uma coisa direcionada só para o Brasil. Eu vou pegar aí para citar alguns exemplos do efeito dessa variação do preço de crises que aconteceram em Angola e também a influência, o impacto dessa variação de preço no Brasil para que você possa entender melhor. Então, você tem no preço do petróleo duas coisas: o preço da venda, que é esse aqui que a gente está vendo, e o preço do custo de produção do petróleo. No momento, agora em janeiro de 2017, o Brasil é o país com o menor custo de produção de petróleo do mundo. Como o preço do petróleo é vendido, é vendido pelo mesmo preço por todos os países, né, acertado aí pela OPEP, então, teoricamente, a Petrobras é que tem o maior potencial de lucro do mundo, porque tem o menor custo. O maior custo é justamente de Angola. Aqui nesse vídeo você pode ver aqui, ó, nesse link, dá para ver que Angola produz aí em torno de 35 dólares por barril. 35 dólares, decore esse número. Tá? O Brasil produz por menos de 8 dólares o barril. Mais barato que, por exemplo, a Arábia Saudita, que produz por 10 dólares, mais ou menos 10 dólares o barril. Então tem o preço de produção. Imagine um negócio normal, sei lá, você tem uma padaria e você tem o preço de custo de um pão, você tem, sei lá, 10 centavos e você vende esse pão, as padarias de toda a cidade se juntam, formam um cartel e vão determinar o preço de venda do pão. E todo mundo vende esse pão a 50 centavos. Só que o preço não é o mesmo, o preço de custo de produção desse pão ele não é o mesmo para todas as padarias. Tem uma padaria que produz um pão a 10 centavos e outra não tem muita tecnologia, ela produz a 35 centavos. Né? Então qual o impacto? Todo mundo vai vender pelo mesmo preço, mas nem todo mundo vai lucrar o mesmo tanto. É disso que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Então vamos acompanhar o seguinte. Em 2011, dezembro de 2011, governo Dilma Rousseff no Brasil, o preço do petróleo estava aqui, ó, dezembro, 107,97 o barril. Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se aumenta isso, mas aí diminui o tamanho do gráfico. Não, vamos deixar assim mesmo. E daí esse preço ele foi aumentando, chegando ao recorde aqui em março de 2012, também governo Dilma Rousseff, de 124,93 dólares o barril. Depois foi descendo, né? Essas quedas aqui sempre é justificada por algum movimento que acontece na OPEP. Se a gente for pesquisar, por exemplo, buscar notícias, petróleo, aqui de março de 2012 até junho de 2012, a gente vai encontrar uma série de fatores que explicam por que isso aqui caiu dessa forma. Mas esse não é o ponto que eu vou falar com vocês. Eu quero saber desse ponto aqui, ó, junho de 2014 até janeiro de 2015 até janeiro de 2016. Esse período aqui no Brasil teve a queda de um governo democraticamente eleito e também tem ligação com isso aqui. Então é por isso que é importante você entender essa variação do preço de petróleo e as consequências no mundo global. Pois bem, aqui em junho de 2012, depois aumentou de novo, chegando aqui em setembro, agosto de 2012 e se manteve instável até mais ou menos junho de 2014. Bom, em junho de 2014 aconteceram algumas coisas na Europa e no mundo. A Rússia, por exemplo, invadiu a Ucrânia e teve uma tensão muito grande na Europa. Como uma maneira de punir a Rússia, a OPEP, né, sabe que a Rússia vive, também tem o petróleo tem uma forte influência na economia da Rússia. E os americanos, junto com a OPEP e tudo mais, a fim de dar uma porrada na Rússia, resolveu fazer o seguinte: cara, vamos baixar o preço do petróleo
E daí a gente faz a Rússia sangrar, a economia da Rússia vai sangrar. Essa era a expectativa deles. Então eles começaram a baixar o preço do petróleo. Foram baixando, baixando e cada vez mais. E a Rússia disse, pode baixar. Depois de um certo momento, envolveu também a indústria americana de produção de petróleo através da tecnologia de extração por gás de xisto, de petróleo também. Então, eles também começaram a desenvolver uma tecnologia que produz petróleo muito barato. Então, para os americanos era vantagem. Deixa cair o preço do petróleo, quebra a Rússia, quebra os outros, fica só a gente vendendo. Não, o negócio fica lucrativo ainda para a gente. Só que lá, pelos tanto, o negócio não funcionou mais tão bem assim. E a Arábia Saudita, que é um dos países que mais tem petróleo no mundo e que produz também um dos menores preços, a $10 o barril, como nós vimos no vídeo anterior, eles que comandaram esse processo e mandaram baixar tudo. Nesse meio de tempo também entrou o Irã, voltou a ser liberado para exportar petróleo no mundo. Enfim, uma série de interesses fizeram com que o preço de barril do petróleo caísse de 111,87 dólares o barril em junho de 2014 para $48,42 em junho de 2015, chegando aqui em janeiro de 2016 a $30. Eu não vou ainda falar sobre os motivos que levaram a isso. A gente vai fazer isso em vários vídeos, como eu falei para vocês. Eu só vou pedir para que vocês reflitam a seguinte coisa. Um país como Angola, que tem a sua economia baseada no petróleo, o que acontece quando a OPEP, o cartel do petróleo, decide vender o petróleo a $30,8? Angola produz, como nós vimos nesse vídeo aqui, a $35 o barril. É o preço de produção. Significa que nesse momento aqui, os angolanos estão arrancando os cabelos da cabeça em janeiro de 2016. Tá um desespero total. Logo depois subiu, foi para 33, 39. Só a partir daqui os angolanos começaram a lucrar. Isso aqui teoricamente, tá? Tem uma série de outros fatores que também vão influenciar isso, mas assim, o conceito básico é isso aqui. Então, março de 2016, Angola volta a lucrar $4 por barril, né? E agora eles estão respirando um pouquinho melhor, né? Em dezembro de 2016 a 54. Mas bem aqui sangrou Angola, tá? E começou aqui, ó, o desespero de Angola já começa, na verdade, aqui, né? Saiu de 124. Aí o cara tá produzindo a 35, ele tá ganhando $90. Beleza? $90. E aí esse ganho, de repente, no intervalo de março de 2012 até 2016, isso aqui baixou para prejuízo. Era prejuízo tirar petróleo de Angola. Você entende? Aí o que acontece? A gente vai aqui a notícia de lá, de Angola, por dentro da África. Angola vivencia grave crise econômica com escassez de alimentos. Claro, se não está mais ganhando dinheiro e Angola precisa importar os alimentos que consome, então não tem mais grana para comprar alimento, velho. Isso aqui, ó, julho de 2016. Vamos ver lá o preço do petróleo? Julho de 2016, abril, julho, bem aqui, julho, estava a 45. Quer dizer, produzindo a 35, eles têm aqui um lucro, teoricamente, de $10 somente por barril. Com essa grana, eles têm que comprar os alimentos dele. E claro que vai dar crise. A população perde horas em filas para comprar alimentos mais baratos. Esse é uma crise grave. Num outro site aqui diz o seguinte, notícia de junho de 2016. Crise em Angola terá destruído mais de 60 mil empregos no ano. A estimativa da Associação Industrial de Angola. Então, hoje, Angola ainda vive os efeitos dessa crise da queda do preço de venda de petróleo. E o Brasil? O que acontece com o Brasil? Olha, nós temos aqui novamente o gráfico com o PIB do Brasil, dessa vez de 2002 até 2015, tá? Aqui eu posso modificar o zoom aqui e a gente vai ver, ó, aqui, 2005, vamos lá para 2010, bem aqui, vamos esticar aqui esse período, infelizmente não dá para ir até 2016, mas dá para ir até 2015. Ou seja, aqui é 2014 e aqui é 2015. Se o Brasil tem na comercialização de commodities, não necessariamente na exportação de petróleo, que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas ele precisa exportar os commodities. O que acontece quando o preço do petróleo vai lá para baixo? O que você acha que acontece? Qual é o efeito? Você vende café. Se o preço do petróleo vai lá para baixo, significa que
o preço de várias coisas também vão lá para baixo, inclusive o preço dos commodities, do café e de tudo mais. Houve uma queda de preço de commodities em todo o mundo. E os países que vivem de commodities tiveram que vender isso mais barato. Por outro lado, muitos países que entraram em crise deixam de comprar também o café e alguns outros produtos que o Brasil produz. Ora, se o mercado está entrando em crise, países estão tendo menos grana, compram menos, né? Então a gente tem um problema com o PIB brasileiro que vai arrecadar menos, porque o produto que ele vende agora está com um valor menor no mercado. Algumas empresas lucraram mais com isso, porque baixou o custo de produção, só que outras quebraram. Numericamente, o PIB do Brasil tende a cair, porque numericamente se produziu menos. Nesse artigo aqui do FMI, do Fundo Monetário Internacional, você vê ele falando sobre a queda do preço das commodities, consequência para a América Latina. E ele fala que é o seguinte: no dia 24 de junho de 2015, os preços das commodities voltaram a capturar a atenção do público desde meados de 2014, sobretudo na América Latina, onde as receitas derivadas desse produto financiam uma parcela significativa do orçamento público e do custo de importação da região. Com o preço do petróleo caindo 50% em 6 meses e o de outras commodities acelerando a queda que já havia começado antes, qual será o impacto sobre as finanças públicas e as contas externas da economia exportadora de commodities? Ou seja, existe uma ligação entre o preço das outras commodities e o preço do petróleo. A queda do petróleo também influenciou a queda do preço de outras commodities, dos quais o Brasil precisa vender para sobreviver. Ou seja, a queda do PIB aqui em 2014 e 2015 teve ligação direta com isso. A gente tem falado sobre essa queda do PIB, mas falado de uma maneira sempre pensando somente na questão nacional, na questão brasileira. Bom, essa queda do PIB, ela foi aproveitada. No Brasil foi justamente o ano de 2014, foi o ano das eleições. Essa queda do PIB, essa crise internacional foi aproveitada pela oposição brasileira, que tratou de culpar a presidente para tirar ela do governo, atribuindo somente a ela e única e exclusivamente a Dilma o problema da queda do PIB no Brasil. Na verdade, a gente sabia que tinha uma turma que queria se apoderar aí de algumas coisas, como, por exemplo, dar o petróleo brasileiro, a exploração do petróleo brasileiro, para as empresas internacionais. E com certeza, minha gente, tem muita grana rolando nesse jogo. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu só queria falar aqui para vocês um pouco sobre a variação dessa preço de venda aqui do petróleo na economia dos países. Agora nós temos 2 vídeos, que é o custo de produção e também o custo de venda do barril de petróleo. Deixe seu comentário aí, acrescente algumas informações, nós vamos aprofundar mais nesse tema, porque com certeza ele é muito importante para esclarecer muitas das suas dúvidas sobre política e economia, para você ter uma visão mais completa do que acontece nesse mundo. Muito obrigado e até a próxima notícia, até o próximo vídeo.